Salve, salve, meu povo! Que bom estarmos juntos em mais uma semana para refletir nessa roda de conversa sobre o Evangelho para além dos templos. A gente tem aí uma gama de canais que transmite a nossa roda de conversa. Agora, de onde você estiver assistindo, curta, compartilhe, comente. Mande para aquela amiga, para aquela vizinha, para aquele amigo, para aquele familiar para que possa interagir com a gente e também fazer parte dessa grande roda. Que bom estarmos juntos. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Então, pessoal, como sempre, né? Eu não ando só, sempre estou acompanhado aqui. E hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com meu querido amigo, irmão, Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Uma alegria grande estar com você e com todo mundo, todo esse pessoal que forma essa rede, agora já bem grande, né? Que acompanha a nossa conversa. Tá passando aqui embaixo todos os canais que são transmitidos essa conversa. Sem mais delongas, nesse 23º domingo comum do ano, o evangelho que a gente reza é Lucas 14, de 25 a 33. E esse evangelho fala que quando caminhava para a Páscoa em Jerusalém, Jesus foi cear na casa de um amigo que era fariseu, e ele dá as orientações para quem quer segui-lo. Mas claro que o Marcelo vai falar para a gente muito melhor do que eu. Marcelo, quais são as primeiras impressões que esse evangelho passa? Passa aquela abertura sobre o evangelho de hoje, por favor. Darlan, o começo do Evangelho, do capítulo 14 de Lucas, diz que Jesus foi jantar na casa de um fariseu e era a refeição do sábado, que é uma refeição sagrada, ligada ao culto. E aí ele disse aquelas palavras: quando você for convidado para um banquete, não ocupe o primeiro lugar, vá para o último, convide os pobres, não convide só o pessoal amigo. E aí, de repente, o evangelho diz: ele caminhava, multidões o acompanhavam, e ele, se voltando, disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos e irmãs, até da própria vida, não pode ser meu discípulo. É uma palavra duríssima, pesada, difícil, e num contexto, eu não imagino Jesus vendo isso sentado numa mesa, com o pessoal ao redor, na casa de um fariseu, cheio de gente importante, e a gente não entende muito por que o Evangelho de Lucas colocou esse texto, essas palavras de Jesus no caminho, enquanto caminhavam e uma multidão o acompanhava, nesse contexto da ceia, que depois ele vai voltar de novo a falar da ceia. Mas quando a gente olha o Evangelho e a gente vê que Jesus saiu da última ceia para a cruz, para ser preso, condenado, tudo isso, para a paixão, então aí a gente entende que o Evangelho quer ligar as duas coisas. Quer ligar a partilha da mesa, que é uma coisa fundamental para a fé cristã, com um despojamento interior das relações, que vai também até a doação da vida. Então, nesse sentido, Darlan, eu acho que o Evangelho constrói essa relação, independente se Jesus disse aquilo naquele momento ou não, foi outro momento, independente disso,
e que para a nossa vida é importante a gente ter esse lado, né. Celebrar significa se doar. Muitas vezes as igrejas separam a celebração da ceia de Jesus da vida concreta, e ele diz aqui nesse evangelho, tem que não separar, tem que, ao contrário, ligar profundamente a celebração dessa ceia de amor e a doação de sua vida. Maravilha, Marcelo. É importante ressaltar que a gente já refletiu esse evangelho outras vezes juntos, né, Marcelo? Não sei se você lembra, mas é um evangelho que todo ano está aí em discussão. E eu acho interessante, gente, eu também já citei sobre isso aqui, que é como que a palavra se renova, como que o evangelho, mesmo depois de tanto tempo, ele continua sempre vivo. Mas, falando ainda nesse contexto, parece estranho que Jesus tenha escolhido o momento em que era acolhido no momento de refeição para falar essas palavras tão radicais, tão duras sobre essas condições para quem quisesse segui-lo. E é interessante que ele adverte que quem quiser segui-lo precisa renunciar a tudo e assumir a cruz. E aí eu te perguntaria, Marcelo, qual relação tem essas palavras de Jesus com o contexto da ceia que ele estava vivendo? Pois é, como eu disse antes a você, o evangelho liga a última ceia e a paixão. E aí, aqui parece que é um prenúncio, é uma espécie de aviso, né, sobre isso. Às vezes, o ambiente da ceia é um ambiente de partilha, todo mundo está junto, todo mundo come da mesma comida e de festa. E Jesus quer mostrar que a missão que ele tem de testemunhar o projeto divino no mundo encontra tanta objeção, o mundo, a sociedade dominante é tão contrária que ele não pode enganar as pessoas que o seguem. É claro que imagino eu, se um de nós, eu ou você, fosse seguir Jesus e encontrasse Jesus na casa de um homem importante, jantando, uma comida maravilhosa, um ambiente gostoso, Jesus acha que isso pode correr o risco da gente achar que o segmento dele é só isso. E ele então adverte dizendo: "Olha, tome cuidado, porque a gente está aqui vivendo esse momento agora, mas quem quer me seguir vai ter que topar uma situação muito pesada, muito difícil, muito dura, extrema". E não é porque Jesus quer, não é porque Deus gosta de ver a gente sofrendo. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Como é que um pai quer ver seus filhos sofrendo? É porque o mundo provoca o sofrimento e a missão de testemunhar o projeto divino, de construir um mundo novo, é tão importante que a gente tem de assumir. Muito bem. Marcelo, o que significaria para a gente hoje assumir a cruz, né? Que Jesus chama de assumir a cruz. O que seria essa cruz para cada um e cada uma de nós? Quando eu era jovem, no mosteiro beneditino, me ensinaram que a cruz é a gente assumir a fragilidade, os sofrimentos da vida, as dificuldades da regra, aquilo que a gente prometeu no voto e às vezes é difícil, a gente tem que renunciar a muita coisa para poder cumprir. Mas isso é uma visão
moralista, individualista e meio puramente religiosa. Enquanto que o assumir a cruz, para Jesus, foi enfrentar as autoridades sociais e políticas. Assumir a cruz para Jesus foi aceitar ser visto como um pobre, condenado, excluído. Foi se inserir. E hoje, Darlan, é o dia da independência do Brasil, e em todo o Brasil acontece o grito dos excluídos e excluídas. O que quer dizer isso? Significa que a multidão de brasileiros que não tem as condições de segurança de vida, de alimentação, de saúde, de educação, não podem se conformar. A cruz não é a gente se conformar com o sofrimento, é a gente lutar. E Jesus diz que todo discípulo e discípula dele tem que se inserir nisso, tem que se inserir amorosamente. Para mim é sempre uma comoção. Eu, quando chego no na concentração do grito dos excluídos, eu que sou pobre, mas não posso dizer que sou excluído, assim, nesse sentido, né, ao pé da letra, eu me sinto tão unido, tão em comum com aquelas pessoas, sinto dentro de mim um afeto, uma afeição, um carinho tão grande que eu agradeço a Deus a graça de poder participar dessa caminhada, desse grito dos excluídos. Eu me sinto agraciado de estar ali junto com eles e com elas. Eu não estou me colocando como exemplo de jeito nenhum. Eu estou dizendo a experiência concreta de como é assumir a cruz para mim. Já que você me perguntou, eu estou respondendo com a minha experiência. Marcelo, tem uma não é necessariamente uma pergunta, eu queria só que se você comentasse sobre esse trecho do evangelho, que é quando Jesus ainda faz 2 comparações, né. Uma diz que antes de começar uma construção, a pessoa Hum, precisa saber se garante que vai poder continuar. E a outra é que ele diz que quem começa uma batalha tem de ter certeza de poder levar adiante a luta, né. Então, na minha concepção, as 2 dizem que o discípulo ou a discípula não pode se comprometer sem antes se preparar, não pode ser imprevidente, né. eu Ou vejo, seja sim, fale. não diga, fale, fale. Não, é isso, aqui no contexto é mais ou menos diz mais ou menos assim: os profetas e profetisas têm que saber muito bem, aqui está se arriscando. Então, ao mesmo tempo que é uma exortação um tanto clara, mas ele deixa um mistério. É isso ou a impressão minha? Como que a gente pode atualizar essa passagem, esse trecho? Eu Traduzir, a né, melhor. eu aprendi na minha vida que para realizar uma coisa que não é fácil, eu tenho que ter método. Alguém devia me dê um apoio, um ponto de segurança, e eu levanto uma máquina. Mas sem ponto de apoio não dá. Então, se eu tenho que renunciar a muita coisa, que enfrentar muito risco, eu tenho que me preparar para isso. E como é o preparar? É fazer um curso? Não, não é um curso de batismo, curso de primeira comunhão, curso de catequese. Podem ter o seu valor, tem o seu sentido, mas não se está tratando disso aqui. Está se tratando de um método de vida, de um estilo de vida. Quer dizer, quantas vezes nós, seja
da igreja inserida, seja também dos movimentos populares, dos partidos que querem uma transformação do mundo, não conseguem, Darlan, integrar aquilo que a gente propõe coletivamente com a vida pessoal. E tem gente que, se a gente falar sobre isso, sabe o que é que vai dizer? Não se meta na minha vida pessoal. Minha vida pessoal só diz respeito a mim. E Jesus está dizendo aqui que não pode ser assim. Que se você faz isso, você não vai longe. Por quê? Porque o discipulado é incomum. Jesus mandou 2 a 2 em grupo e sempre formou o discipulado num grupo, numa comunidade. E a comunidade não pode conviver com individualismo. Então, uma coisa é a liberdade individual, isso é fundamental, ninguém pode atingir a liberdade do outro. Outra coisa é o individualismo. É a pessoa que diz: problema meu é problema meu e acabou. Não é. Se você é discípulo de Jesus, o que você está vivendo diz respeito a todo o grupo, e aquilo que diz respeito a um, ou ao outro, ou ao grupo, diz respeito a você. Então, quando Jesus diz, o general, antes de ir para o combate, ele pergunta: quantos soldados eu tenho? Quantas armas tem? Como é que a gente vai lutar para poder ir? Porque senão ele chega lá e morre. Uma pessoa que vai construir uma casa, quanto é que custa? Quanto é que vai ser dos pedreiros? Quanto é que vai ser de material? Ele tem que planejar. Então Jesus pede um planejamento e um método para a gente não ir assim às doidas, né? Assim, espontaneamente quebrar a cara. É um verdadeiro cuidado, né? Isso é muito bonito. Muito bem, meu povo. Essa palavra de Jesus, ela se traduz hoje na proposta de vários irmãos e irmãs que se têm comunicado por diversos meios sociais para formar uma frente única pela vida, né? Tanto da vida humana quanto a vida do planeta. Nesse domingo, 7 de setembro, como muito bem lembrou Marcelo, em todo o Brasil acontece o 31º Grito dos Excluídos e Excluídas. E esse ano tem um tema: cuidar da casa comum e da democracia é a luta de todos os dias. Então a gente se junta a esse grito na luta pacífica por todas as propostas que fazem parte do caminho do bem viver. Priorizar a vida e os direitos cósmicos que abrangem os humanos e todos os seres vivos. Então é preciso apoiar as profecias pertencentes, presentes nos movimentos sociais, mas também valorizar as nossas lutas no dia a dia. Não é isso, Marcelo? Exatamente, Darlan. Muito obrigado por essas palavras de sabedoria e vamos em frente juntos e juntas. Maravilha. A gente deixa aí uma música de reflexão para esse dia também. Gratidão a vocês, beijo no coração, bom domingo e uma excelente semana. Tchau, tchau. Essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas.
Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira.